O texto que eu quero usar de início é Romanos, no capítulo 8, versículo 35. Diz assim, Romanos 8, 35. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Esse texto ele é instigante para nós porque ele é uma pergunta. O que pode nos separar do amor de Cristo? Vai ser a nudez, a espada, a perseguição, as dificuldades, as lutas. E para falar de perseguição, de luta, de nudez, de angústia, de perseguição ou tribulação, o apóstolo Paulo era um mestre. O apóstolo Paulo é aquele que sofreu de uma forma brutal pelo evangelho de Jesus Cristo. Muitas lutas, muitas perseguições, muitos açoites, prisões. E o apóstolo Paulo, quando fala com essa autoridade, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ele fala de um amor que ele experimentou tão profundo na sua vida, que nada poderia separar, criar esse divórcio entre ele e Jesus. O apóstolo Paulo, quando fala nesse texto, e desde o 31, até o 39, quando ele vai falar até no 37, que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, ele está falando de algo que ele experimentou na sua vida. Ele não está apenas usando uma metáfora, ele não está usando uma ilustração, ele está usando experiência, ele está falando daquilo que ele experimentou na sua própria carne, na sua própria vida. E a pergunta desse texto 35, ele vai nos colocar também a pensar o que vai nos separar do amor de Cristo. O que tem nos divorciado de Cristo? O que tem feito eu desistir, desanimar, retroceder, me esconder? Nós estamos vivendo um momento em que precisamos aparecer como verdadeiros servos de Cristo. Daqueles que um dia pegamos no arado e não olhamos para trás. Chegou o momento em que nós temos que aparecer como verdadeiros filhos de Deus, dispostos a viver pelo Pai em qualquer circunstância, igual ensinou-nos Jesus. E o apóstolo Paulo aqui está falando de algo muito forte. Ele havia tido uma experiência com o Senhor Jesus, o seu Salvador, tão grande, que jamais ele poderia rejeitar esse amor que levou ele a esse sentimento de gratidão. Porque o apóstolo Paulo, ele poderia também escolher e dizer, não, eu não vou servir a Cristo por causa do sofrimento. Mas o amor dele me constrangeu de tal maneira que eu prefiro morrer do que abandonar esse amor. E não serão as circunstâncias da vida como a morte, nudez, perseguição, espada, que vão me roubar, me tirar, me levar a essa separação. Aí ele vai falar algo que também nos chama a atenção, é quanto a essa vitória sobre essas situações. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele não rejeitava e jamais rejeitaria o amor de Cristo, porque ele amava os seus compatriotas, ele amava seus irmãos profundamente, capaz de ir às lágrimas, capaz de sofrer dores de parto, como ele diz, mas ele não podia sair do propósito qual fora chamado. E isso é relativo a nós também, que temos esse chamado, essa vocação, essa certeza. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Um momento de pandemia, um momento de que o nosso relacionamento conjugal não está bem, ou a finança, ou alguém que falou algo que nos ofendeu, ou alguém que nos persegue. Será que isso é motivo de esquecermos
tão grandes coisas que Deus tem nos feito, como diz o salmista no Salmo 116, que darei eu a Deus por tão grandes coisas que ele tem feito. Porque quando eu olho para esse texto, eu olho também para um pouco do meu passado e todos nós podemos pensar, olha o que Jesus fez por nós até agora. E agora chegou um momento onde a nossa fé, perseverança, coragem, determinação, empenho, dedicação precisa ser mantido e vivido na sua essência, porque nós queremos nos separar. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um sentimento igual ao de Cristo Jesus. Eu não vou abrir mão, não vai ser a nudez, a perseguição que vai me separar de Cristo. Não são essas lutas terríveis, porque ele tinha esse mesmo sentimento de Cristo. Porque Jesus um dia lá no Getsemane fez a mesma coisa. Pai, se for possível, afaste de mim este cálice humanamente insuportável, mas faça-se a tua vontade. Eu creio que esse momento é o momento de nós entendermos isso. O momento ele traz tristeza. Quem não está triste com a situação? Esse momento para alguns está trazendo frustrações, desânimos, inseguranças, incertezas. Para alguns está sendo um tempo de condenação. Não, mas não é isso. Deus, ele não condena. Deus, ele não vai usar uma situação como esta para querer oprimir os seus filhos. Nós aprendemos com as circunstâncias, como diz Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós aprendemos com isso. É triste, nós temos chorado, nós temos ido às lágrimas, mas também, querido, nós estamos firmes na oração. Nós estamos vivendo um tempo de oração onde estamos intercedendo como nunca. Estamos orando como nunca. Por quê? Porque nada vai nos separar do amor de Cristo. E é por meio da oração, da intercessão, que nós temos vivido seguramente, firmemente, protegido por Deus e na certeza de estarmos em Deus. O apóstolo Paulo, ele vê isso como um momento em que ele deveria ser mais que vencedor. Ele deveria lutar mais. Ele deveria ter mais garra, mais firmeza, porque em todas estas coisas eu sou mais que vencedor. E quem? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo ele era mais do que vencedor, por aquele que o amou. Né? O versículo 37 diz, mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Que estas coisas? Este sofrimento, este momento, essas lutas, essas dificuldades. Mas ele diz assim, mas eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou, ou que nos amou. E esse amor de Deus que está sobre nós, querido, não pode ser divorciado, tirado. Esse amor de Deus, nós é quem preservamos, cuidamos, guardamos por meio da nossa oração, da nossa intercessão, pela nossa comunhão, pelo nosso relacionamento com Deus, porque é por Ele, por causa dele que nós estamos de pé. Sem Ele nada podemos fazer. Como nós vamos vencer se não for pela graça de Jesus? Se não for por esse amor que fora estabelecido, derramado sobre nós, demonstrado lá na cruz por nós. E esse amor, ele é real, ele é palpável, ele é visível na vida daquelas pessoas que estão de pé, que estão firmes e que nos amam verdadeiramente. Porque eu tenho certeza que à sua volta tem bons exemplos de homens e mulheres de Deus que diante dessas lutas e dificuldades permanecem de pé, firmes, mostrando que são mais que vencedores. O apóstolo Paulo, ele quer dizer que a nossa oração é ouvida por Deus, e que nós, nessa batalha espiritual, em favor das nossas vidas, nossa casa, nossa família, em favor daqueles que estão ao nosso redor, em favor daqueles que precisam, Deus tem nos feitos estes homens de Deus e mulheres de Deus. Então, continue firme,
Não abra mão do seu propósito. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu me lembro, querido, eu tenho certeza, convicção que você, eu estou falando, eu me lembro daqueles que eu conheço, mas sei que você que está me ouvindo, um dia disse para Deus: eis-me aqui. Eu falo que é a oração louca. É quando a gente diz: eis-me aqui. A outra oração louca é quando a gente diz assim: faça-se a tua vontade. E a partir do momento que eu faço essas orações e me coloco dessa forma diante de Deus, não tem como retroceder, não tem como voltar. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Quero que você seja firme, confiante, creia. Cristo vai te fazer mais que vencedor diante dessas circunstâncias. E você vai dar testemunho na sua própria vida, como o apóstolo Paulo e como todos os discípulos de Jesus e como todos os outros cristãos que nós temos relacionamento e ouvimos o seu testemunho dizendo: eu venci, porque nada me fez separar do amor de Cristo. Não se divorcie de Cristo. Não decrete um divórcio com Cristo apenas por causa das lutas. Eu costumo dizer uma coisa: se Deus aparece na nossa vida nas horas boas, Deus é o Deus das horas difíceis. Desde a história bíblica, desde o Êxodo, Deus nunca esqueceu dos seus filhos. Até os dias de hoje, Ele nunca esqueceu. Então permaneça, seja firme, confiante, perseverante e não deixe que nada te separe do amor de Cristo. Ele te ama, Ele cuida, Ele zela, Ele tem nos favorecido, Ele tem nos suprido, e essas lutas, essas batalhas servirão apenas para você testemunhar da grandeza de Deus na sua vida. Saiba, meu filho, que essa é a hora dos valentes de Deus, dos guerreiros de Deus, dos intercessores de Deus, das mulheres de Deus, que muitas que estavam na incógnita, muitas que estavam sem ver o seu real valor, agora estão despontando na fé, na oração, na intercessão. Então, volto a fortalecer-te. Nada nos separará do amor de Cristo, porque Ele não desistiu de nós. Ele não vai desistir de você. Não se divorcie de Cristo, porque tuas lutas são grandes. Agora é hora de olhar para aquele que é o teu Senhor e o teu Salvador. Amém? Deus os abençoe. Amo amar vocês. Amo ser pastor de vocês. Deus os abençoe.